Allah Akbar! Vamos começar a entender a atualidade internacional. O mundo, que mundo louco que nós vivemos. Vamos embora? Vamos embora que chegou a hora. Uma travadinha ali. Falar de mundo, o maior problema do mundo hoje, a maior questão internacional que causa toda uma crise internacional é a questão do terrorismo. Não é? O terrorismo, como é que surgiu essa? O que é terrorismo? O terrorismo, no atual contexto, tudo começou no 11 de setembro. Quando os Estados Unidos sofreu aquele ataque terrorista, né, das Torres Gêmeas, do conhecido World Trade Center, ali se configurou a ideologia. Que ideologia foi essa? A partir dali, ou infelizmente, claro que ninguém lá é lamentável, né? Destruição dos seres humanos, o terrorismo é algo horrendo para a humanidade, mas a partir dali, infelizmente, se encaixou a pretensão americana de invadir o Iraque. Os Estados Unidos já tinham a pretensão de ir para o Iraque. E o atentado, diabolicamente, vamos dizer assim, criou as condições que os americanos queriam. Deu um discurso ao poder americano, ao W. George Bush. Quando o W. George Bush afirmou, a partir de hoje é a luta contra o terrorismo. Com esse discurso, ele criou uma ideologia, a luta contra o terrorismo. E no momento, ele elencou países que eles tinham chamado eixo do mal. Vamos lá. Olha a coincidência. Iraque, que eles invadiram. Hoje é um caos. O Iraque é um completo caos. Que eles invadiram o Iraque em 2003 e está lá o caos completo. Xiitas combatendo xiitas. E do Iraque surgiu o, entre aspas, Estado Islâmico. Olha a configuração para você entender onde é que está essa questão do terrorismo. Depois, os Estados Unidos, do Iraque, invadiu a Líbia. Foi a questão da Líbia. A OTAN, junto com as tropas em luta de combater a tal da Primavera Árabe, né? Que foi aquele movimento que estourou no norte da África e no Oriente Médio, se culminou o quê? Na morte de Muammar Gaddafi, na Síria. Depois eles foram para o Afeganistão, até hoje lá a OTAN. E hoje, atualmente, eles estão na Síria. Os americanos que estimulam a OTAN, com a França, a Grã-Bretanha, Israel, que é a maior crise hoje na Síria. Então há quem diga que o terrorismo é um pretexto das potências. Por quê? Porque tanto conflito no Oriente Médio, o que bexiga, vamos dizer assim, tem naquele Oriente Médio para dar tanta confusão. O Oriente Médio é onde abriga as maiores reservas de petróleo e gás do mundo. É uma questão estratégica para as potências. Vamos chamar assim, vamos lá para a história. É como se fosse um comércio de especiarias que Portugal, na época, do mercado de especiarias, nazis, disputava, queria o mercado de especiarias, como fosse também a Espanha queria. Então é uma questão estratégica o petróleo para as potências internacionais. Então, a guerra do terrorismo, então esse terrorismo, né, que é horrendo, que é tanto de um lado como do outro, ele é uma justificativa das potências para poder invadir e dominar os países. Por quê? É uma crítica. Quando se mata gente, nascemos, exemplo, aí aparece o que aí? Né? Por exemplo, fala em terrorismo, surge o signo do tal do Estado Islâmico. De islâmico não tem nada, é uma maculação. Tanto que as comunidades islâmicas exigiram que mudasse o nome do Estado Islâmico. Parece que é Dessa, chamado agora de Dessa, o nome. Porque é uma maculação, porque esses caras não são terroristas. Há uma teoria, há um argumento que, na verdade, o Estado Islâmico é uma linha do islamismo chamada de Wahhabitas. É uma linha altamente radical. E, coincidência na história, os Wahhabitas, eles, na época da dominação inglesa no Oriente Médio, naquela região ali que os ingleses dominaram, os ingleses financiaram esse mesmo pessoal para combater o Império Turco Otomano. Então, na verdade, esses grupos não são os terroristas clássicos que lutam por uma causa. São grupos de mercenários, são assalariados. De onde é que vem tanta arma, tanto caminhão, tanta tecnologia para aqueles caras? Via a Arábia Saudita. Porque os americanos têm um pacto com a Arábia Saudita. A pior ditadura do Oriente Médio é a Arábia Saudita. E o governo americano apoia por quê? A ligação com a questão do armamento. Então, gente, outro detalhe. O terrorismo é uma luta, é uma guerra não convencional.
Não, vocês vão perceber que a partir desse século para cá, a partir dos 11 de setembro, você não tem mais a guerra. O que é a guerra convencional? É um Estado lutar contra o Estado. Você não pensa essa guerra convencional mais. Você vê, eita, atentado na França, atentado na Alemanha, atentado na Bélgica, atentado até no Brasil. Né? Tem os caras que queriam fazer um atentado aqui nos Jogos Olímpicos. Então, isso é a nova modalidade da guerra. Não é mais a guerra Estado contra Estado. São grupos que reivindicam em nome de alguma coisa. Né? E até tirou uma onda, até satirismo. É uma traje sátira. Em cima de quê? Você está lá comendo um pãozinho lá, um sanduíchezinho, tomando chopinho com a namoradinha, e chega um cara lá com uma metralhadora, entra com uma caixa, o cara chama e grita, Allah Akbar! E você morre em segundos. Então, olha que mundo nós vivemos. Né? O último caso dessa semana foi o cara lá nos Estados Unidos, que ninguém sabe atribuir aquilo. Essas pessoas que agem solitariamente, chamado lobos solitários, é que a mídia agora está nessa história. Então, ele cara foi um lobo solitário, o cara é riquíssimo, e o cara pega lá a arma e começa a tirar num show, né? Num pleno show, as pessoas se divertindo. Então, isso é a guerra convencional. A gente viu isso em vários países do mundo. Então, nós estamos sob esse símbolo de terrorismo, que o terrorismo pode ser utilizado para justificar alguma coisa, mas também ele acontece dessa forma, esse tal de lobos solitários. Professor, relacionado a esse ataque de ontem, o senhor acha que dentro desse contexto aí principalmente de terrorismo dentro dos Estados Unidos, há vários casos que a gente vê aí relacionado a pessoas que enlouquecem e matam dezenas, centenas, milhares de pessoas. Você acha que tem alguma coisa a ver com a deliberação de armas, com a questão das armas, da possibilidade de portar uma arma mais facilmente, ou não, é simplesmente uma questão mais ideológica da pessoa e tudo mais? Olha, há estudos que dizem o seguinte, qual o país que faz guerra com o outro? Qual o país mais beligerante do mundo? Estados Unidos da América. Só para a gente ter um exemplo, uma questão, vou aproveitar a sua pergunta e vou lançar uma questão aqui. Hoje, outra questão que eu esqueci de anotar aqui no quadro, que é a questão nuclear. Hoje, todo mundo teme que o Kim Jong-un, que é o cara o gordinho da Coreia, que tem uma coisa, já fica testando arma nuclear, não é? Não é isso? A mídia até satiriza o cara, não sabe nem o cara é o governante. Chama um cara de gordinho, que o gordinho quer jogar míssil. Só para a gente ter um detalhe, todos os países do mundo têm arma nuclear. A França, a Rússia, a China, Israel, a Índia, o Paquistão, até o Brasil tem arma nuclear. Se no Brasil usa arma nuclear para fins pacíficos. Mas o Brasil já fez teste nuclear aqui no Brasil, né, o governo Fernando Collor de Mello, na Serra do Cachimbo, passa lá para o Pará. Então nós dizemos que a gente usa a arma para fins pacíficos. Mas quem jogou? Mas quem foi que jogou arma? Quem foi o único que jogou arma nuclear sobre 2 cidades? Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos da América. Foram os únicos que jogaram arma para dizer que a sua própria potência, a sua que eles eram fortes, porque a Guerra Fria. É aquele vão dizer, olha russo, olha russinho, quem manda com essa merda sou eu. As armas atômicas foram jogadas só porque o Japão já estava arrasado. O Japão já estava rendido. Então eles jogaram 2 armas para mostrar o seu poderio. A sociedade americana é uma sociedade beligerante. Quer dizer, todos os cidadãos americanos foram para a guerra do Vietnã. Então as pessoas quando vêm na guerra vêm com problemas. Então é como fosse até uma questão até cristã. Quer dizer, eles estão pagando porque eles construíram uma sociedade beligerante. As pessoas vêm lá, vêm loucos, cara. Não vem normal. Então, esses caras que estão lá, é uma sociedade que enaltece a arma. Qual é o primeiro país que vende arma no mundo? Os Estados Unidos. É o país que mais vende arma no mundo. Não é que a Alemanha vende arma, a Rússia vende arma, mas eles são os principais. Então, é uma sociedade doentia. Porque os cidadãos são pessoas que foram para o Iraque, que foram para a Afeganistão. E quem que vai para uma guerra não vem normal, não, cara. Ninguém viu uma guerra indo. Eita, foi boa. Eu atirei todo mundo. Entendeu? Então, é uma sociedade doentia nesse aspecto. Quer dizer, a partir da independência americana, todo cidadão pode ter uma arma para se defender. Você compra uma arma nos Estados Unidos, compra um sapato. Numa loja, vai lá, eu quero esse fuzil tal, eu quero esse tanque de guerra, compra e vai lá para casa. Então há uma discussão, hoje até o Obama fez essa discussão, para acabar com isso. Não vender mais arma. Então lá se vende arma, conversa confeito, numa venda, numa roupa, no shopping. E fora essa história antiga da posição beligerante americana.
Americano tem base em qualquer canto do mundo. Em todo canto do mundo tem uma base americana. Até na Amazônia. Ainda bem que é no Brasil, né? É na Colômbia. Tem uma base americana na Colômbia. Então, a sociedade até é fruto disso aí. É consequência dessa sociedade, desse poder beligerante americano. É o que se estuda nisso aí. E gera essa sociedade doentia. Uma criança com 12 anos está treinando o outro, matando o outro. Né? É o que se conjectura, né? É o que se estuda sobre isso aí. Tem vários estudos sobre isso aí. Esse modelo de sociedade, esse modelo beligerante, né, de potência, que a gente não sabe que os americanos é uma potência militar, pode fazer duas guerras simultaneamente. E em todo canto você vê que tem americano no meio se metendo lá no Oriente Médio, tem base no Japão por causa da Segunda Guerra, tem base na Alemanha por causa da Segunda Guerra, e tem base em Catar, tem base na Arábia Saudita. Então eles estão presentes tudo para manter o seu poder hegemônico. E cria uma sociedade completamente doentia, beligerante, né? A arma é algo de como se fosse de poder, manter seu poder, né? É uma moda, né? É a vaidade, é uma arma dos Estados Unidos. E cria essa sociedade doentia que você pode comprar um monte de arma e dar dentro de casa. Como aconteceu com esse cara, o cara é rico. O cara, até agora o cara não tem nada de terror, de Estado Islâmico, não tem nada disso. Não se descobriu isso. O cara altamente bem, vivia bem de vida, né? E se lá, pirou e passou fogo nos outros, né? Horrível, né? Terrível. Professor, seguindo o tópico aí, e uma notícia internacional aqui, é que a taxa de asilo na Europa aumentou por parte dos venezuelanos. Ao que se deve? Vamos dar uma puradinha aqui. A Venezuela, vamos entender essa venda, que bicho, que confusão de diabo é esse? Toda essa confusão. A Venezuela, vamos lá, rapidinho, uma história bem rapidinho mesmo. A Venezuela é os maiores produtores, depois do Oriente Médio, os maiores produtores de petróleo do mundo. Aí vai para como é a contradição. O maior comprador de petróleo venezuelano é os Estados Unidos. Quem compra todo o estoque petrolífero venezuelano é o chama Estados Unidos da América. Porque precisa, né? Pela questão do consumo, eles precisam do petróleo. O que aconteceu lá? Na Venezuela surgiu um cara chamado Hugo Chávez. Ó, gente, a Venezuela não tem nada com Hugo. Hugo Chávez era um líder nacionalista. Então esse movimento começou dentro do exército venezuelano. Certo? Então o Hugo Chávez se baseou num cara chamado lá da independência espanhola, chamado, era um crioulo, chamado de Simón Bolívar. O Simón Bolívar, na época, defendia uma América única, unificada e autônoma do capital nacional. Defendia uma América una. Quer dizer, é como fosse hoje o Mercosul. A teoria do Mercosul é do Simón Bolívar. O Hugo Chávez se baseou nessas ideias e o Hugo Chávez faz um movimento, que é um movimento de caráter nacionalista. Não tem, olha, Chávez não tem nada de comunismo, não existe comunismo na Venezuela. O que é que o nacional quer? Eles querem um capital autônomo, independente do capital nacional. Eles não aceitam isso. Aí, para piorar a situação, o que é que o Hugo Chávez fez? O Hugo Chávez pegou o petróleo. Se no Brasil o petróleo é estatal, lá o petróleo era privado. O petróleo tinha dono. Era uma aristocracia que dominava essas reservas de petróleo na Venezuela. O que o Hugo Chávez faz? Muda a Constituição com apoio popular, muda a Constituição e toma o petróleo da mão dos caras, da aristocracia. Mesmo você tomar o açúcar da mão dos Nerinha Alagoas. Você imagina que barulho vai ser. Então eles apropriam o petróleo. E começam a criar uma política independente na Venezuela. Aí qual o problema da crise, Venezuela? A Venezuela é um país que não vende produtos. A Venezuela só tem petróleo. A Venezuela não pensa, não é que tem, mas o que eles plantam não gera alimento para eles. Porque toda a base econômica é o petróleo. Então eles exportam carne, eles exportam alimento. Porque o que planta lá não dá para gerir aí. Então o que aconteceu? Diferente do Brasil, e muito diferente, o Lula não chega nem o chulé do Hugo Chávez, das reformas sociais, das reformas políticas que agradou o setor popular. Ele não chegou aos pés. Então, ele fez reforma que chocou a burguesia. Então, na verdade, o que existe na Venezuela é uma luta de classes. Né? Uma luta entre a burguesia, que perdeu o poder, que tinha o poder originador do petróleo, contra o povo, os trabalhadores. Então, pronto, aí cria uma crise política. Então, nasce uma crise política na Venezuela. Ô, professor, fruto dessa questão aí. Quer dizer, a maioria
tá com o Chaves, porque o Chaves deu educação, melhorou a saúde, deu moradia, usou no petróleo. E a classe rica perdeu o poder que eles tinham. Qual é o poder que eles tinham? O petróleo. Então isso é o centro da questão política. Há problemas aí, excesso, claro, aí efeito, mas o pressuposto, o centro da questão está em torno disso aí. Mas pergunte. Professor, mas relacionado à questão justamente dessa, que é inclusive o segundo tópico aí, a crise migratória, advinda desses países, né, Venezuela, o pessoal que está vindo de Cuba, é relacionado a quê? Olha, na verdade, a crise migratória dentro do Brasil é mais do Haiti. Não, Pelo Acre, vai ter uma questão do Enem. Sim. Pelo Acre há uma quantidade enorme de imigrantes chegando no Brasil. O Haiti. Na Venezuela agora, por quê? Porque as pessoas não têm condições de acesso à alimentação. Por exemplo, há um desabastecimento. Por exemplo, os setores empresariais não querem. É uma forma de sabotagem. Aí não enche, não abaixa os supermercados e começam a sabotar. Uma briga política, é uma briga pelo poder político. Entre o setor que perdeu o poder e um setor que foi privilegiado pelo poder. Essa é a questão. Aí você vai ter a sua opinião. Não. Ou você é a favor do Chávez, né? Que hoje não é o Chávez, não é o Chávez da história. Hoje é Maduro, né? Nicolás Maduro é o continuidor que a gente chama de quê aqui? Aí é a chamada política bolivariana. Por quê? Porque ele baseou nas ideias, nos princípios de Simão Bolivar, que era o cara que defendia essa América independente, autônoma. Né? Porque a questão é essa. Qual é a grande questão hoje no mundo? Ninguém está propondo comunismo, mas está dizendo o seguinte, qual é a questão hoje? O capital internacional quer interferir no capital nacional. E os caras querem fazer um capital independente. O Chávez nunca quer fazer o comunismo na Venezuela. É um momento nacionalista que surgiu dentro do exército. Por que o Maduro não cai? O Maduro não cai porque o Maduro tem um exército. O exército que comanda o país. Ele é fruto desse exército. Desse momento que surgiu dentro do exército venezuelano. E com apoio porque tem a simpatia do povo. Porque deu comida ao povo, alimento, educação que o povo nunca tinha. O que está por trás é isso aí, que a mídia fica escondendo. Mas é uma briga pelo poder político. Ninguém sabe o que vai dar lá. Lá é muito mais acirrado do que foi o Brasil. Muito mais acirrado. Muito mais violento. Essa luta. Porque aqui surgiu para a orla marítima. E, né? Lá se atraca um setor entre confronto, por exemplo, coxinha, povo de com salame, lá o tapa come, lá a bala come. Pessoas não morrem nas manifestações. Diferente daqui, ficou essa, né? As pessoas de conguinha na orla, fora Dilma e o Peter, era bonitinho, né? O outro lá, não, ninguém dá bem, né? Ninguém se matou, se atracou. Mas a gente tem uns arranca-rabo, uns empurra-purra, um tapa na orelha, para lá, para cá. Mas, primeiro nós chamamos um marco democrático. Lá é muito mais acirrada a questão. Certo? Alguma perguntinha mais? Então, dentro dessa situação, ele acredita na América unida e independente dentro do seu capital. Do capital internacional. Essa é a tese deles. Então foi justamente por isso que eles não aderiram àquela ALCA? Sim. Na época, a ALCA era uma imposição do governo americano. Por exemplo, a mesma coisa. Você tem uma vendinha, Brunetti, o nosso cameraman. Brunetti faz uma vendinha aqui no Cruzeiro do Sul. Ó, estamos no Cruzeiro do Sul ao vivo, vendendo para o mundo, pessoal. Desculpa aí, ao vivo. Aí o Brunetti faz uma vendinha lá, junto com o pai, vamos fazer uma venda na mercearia. Aí um dia para a noite chega lá o G. Barbosa, pá! Alô, quem vai sobreviver dos dois? Quem que vai quebrar? Quem que vai quebrar? Quem vai quebrar dos dois? O supermercado ou o Brunetti Supermercados? Entendeu? Então a ALCA que eles queriam impor. Sendo que houve uma resistência da Igreja Católica, da Assembleia, e era terrível para a América. Eles iam engolir a gente, cara. Eles iam nos matar, nos asfixiar. O G. Barbosa acabando com o mercadinho do Bruno. Essa é a relação econômica. Então, a questão é essa. Eles não aceitam que existam governos autônomos independentes. Foi mesmo que ligado do Paraguai? Pegou do Paraguai. O Paraguai que vinha as coisinhas autônomas. E o capital inglês não queria. O capital inglês não permitiu que existisse, na época, o Paraguai independente, autônomo. O que está em jogo é mais do que negócio de comunismo, mais do que isso. Essa é a briga que está por trás. É claro, você tem o seu pai. Eu sou a favor sou contra o Maduro. O problema é seu. Mas tem que ter uma posição, mas tem que ter opinião, gente. Não dá para viver no mundo sem opinião.
Você tem sua opinião. Eu sou fascista, pronto, não sei se é fascista. Eu sou comunista, eu sou anarquista, eu não acredito em nada. Mas tem que ter oposição. A sociedade brasileira é muito sem opinião sobre os fatos, sobre as coisas, né? E aí só pensa nisso quando vai fazer o concurso, né? Ou o concurso da PM, a gente vai, aí se interessa em estudar as coisas. Mas tem que ler isso todo dia, né? Vamos lá. Outra questão que o Bruno, de forma provocativa, né, mudou aqui. Então, se a gente falar de mundo, outra questão seríssima é a crise migratória. Hoje na Europa é 1,5 milhão de pessoas na Europa, gente. Chegando lá. Só houve essa crise na Segunda Guerra Mundial. Igual a essa. Uma crise igual a essa. Só na Segunda Guerra Mundial que houve essa crise migratória. Nessa própria. E até pior. Já quase 1 milhão de é quase 2 milhões de pessoas na Europa. Aí, Cabral, qual é o problema dessa crise? Está ligado ao tal da era do terrorismo. Está ligado à política americana do 11 de setembro. Que saiu invadindo, destruindo. Foram para a Líbia, foram para o Afeganistão, foram para o Iraque, foram destruindo, fazendo guerra com esses países aí. E essas pessoas estão fugindo para a Europa, fruto dessas guerras. Quem ganhou essas guerras? Os países ricos. A Alemanha, os Estados Unidos, a França, Israel. Eles que provocaram essas guerras aí. Da tal da Primavera Árabe. Né? Que mataram o Gaddafi. Porque a vida toda, gente, os Estados Unidos, os países ricos, viviam concedendo com esses países. Por causa do petróleo. Todos os países apoiavam esses regimes. Que caiu, por exemplo, no Egito caiu o clássico do Hosni Mubarak, caiu do poder. Então a crise migratória, as pessoas estão fugindo das guerras na Síria, na Líbia, no Afeganistão, em direção à Europa. Então, a situação, a crise migratória é uma crise humanitária terrível, né, nessa questão aí. Outra questão, gente, que culmina na questão internacional é a eleição de Trump. Né? Todo mundo jogava a questão das eleições americanas, quer dizer, e todo mundo jogava, desculpe, o que seria o quê? Seria a Hillary Clinton, seria eleita presidente do Brasil, dos Estados Unidos. Todos os análises científicas, da imprensa, dos analistas políticos, a eleição era Trump, seria a Hillary Clinton eleita. Há como a gente diz na política, há uma zebra nisso aí. Como assim é uma zebra? Na verdade, o que foi que ocorreu? O que foi que aconteceu? A eleição de Trump. Por que Trump ascendeu de forma tão rápida? Porque Trump se apoiou dos desempregados, nos que estavam revoltados nessa política lá. E há um fenômeno. Aí, a partir daí, Trump, há um indício na história o quê? Há um ascenso conservador no mundo. Porque a partir de Trump, você sai de Trump, de Donald Trump, né? O que é que Trump quer fazer? É uma política uma política racista, segregadora, xenófoba em relação aos imigrantes. Né? Tem uma lei lá que quem for do Iraque não pode ir para lá, quem for assim nos Estados Unidos. Então ele começou a criar uma política segregadora em relação a isso aí. Não é? Quer reforçar. Já tem um muro, né? Entre México e Estados Unidos, quer reforçar o muro para impedir a entrada dos imigrantes. Então a situação é terrível nesse sentido aí. A partir de Trump, há um ascenso conservador no mundo. Se a gente for para a França, nós temos a Le Pen, né? Que é igual a ele uma política ultraconservadora, racista, xenófoba. E o Macron à direita. Então, as pessoas preferem votar no Macron, que é direita, do que votar na ultra-direita, que é a Le Pen. Se a gente for para a Alemanha, nós vamos ver o mesmo processo. Angela Merkel se reforça, Angela Merkel é o país mais aberto à migração, ela se elege, mas com acesso do setor fascista, dos neonazistas, com 13%. O social-democrata em segundo, ela em primeiro, com a votação muito pífia, e dele 13% dos setores conservadores. Então o mundo hoje vive uma crise de conservadores, porque as crises acontecem isso. Eu lembro da crise de 29. A crise de 29 foi responsável pela ascensão do nazifascismo, na Europa. Então então o mundo hoje vive uma onda conservadora, né? De uma posição retrógrada, de uma posição conservadora, que inclina para o fascismo, o neonazismo,
Na Europa existem movimentos que todos vão para a rua pedir que os islâmicos vão sair da Europa, fora imigrante, fora islâmicas, chamada islamofobia. A imprensa macula os islâmicos, dizendo que eles são terroristas, e não é por aí, por isso que está na hora do dessa, né? Usar a palavra dessa do que Estado Islâmico, que não é por aí. Então, há um acesso conservador, porque o mundo vive uma crise. O mundo vive uma crise que estourou em 2008 na Europa. E essa crise ela permanece até os dias de hoje. É uma crise. E como é que essa crise afeta o Brasil? Na questão das commodities. O Brasil vive de exportação. Então há um processo de recessão. Há uma diminuição da produtividade. Porque o mundo hoje é o quê? É um mundo que vive aqui. Um mundo que vive baseado no capital internacional e especulativo. O grande capital não vive na produção mais. O mundo vive da especulação. Por isso que há esse aumento enorme de desemprego. E um grande mercado informal no mundo todo. Fruto desse desemprego aí no mundo. Ok? E outra questão, que é a questão da guerra da Síria. A questão da guerra da Síria, ela hoje assumiu, tem outro capítulo, quer dizer, o Estado Islâmico ele foi derrotado. Esse Estado Islâmico, entre aspas, ele foi completamente derrotado. Por quê? Porque aqui houve um conflito geopolítico. É como se fosse uma nova Guerra Fria, porque os Estados Unidos apoiam os Estados Islâmicos lá. Os Estados Unidos apoiam os rebeldes para derrubar o Bashar al-Assad. Mas, aí quem entra em cena? A Rússia, a ex-União Soviética. Putin quer manter o governo, está mantendo o governo. E o que? O que Putin fez? Neutralizou o Estado Islâmico. Então, cada momento, cada mês que passa, eles estão neutralizando esse tal do Estado Islâmico, esses rebeldes. E reforça o quê? Na época que estava o Barack Obama, o Putin, o Vladimir Putin, deu um checkmate na geopolítica americana. E americano, quer dizer, eles estão ganhando cada vez terreno e o Estado Islâmico está sendo derrotado. Cada vez mais no conflito da Síria. E o que reforça? Reforça a geopolítica da Rússia. Falar em Rússia, falar em China. Falar em Rússia é falar em África do Sul. Falar em Rússia é falar no Brasil, mesmo com a posição hoje do Temer. Por quê? Porque qual é o atual momento? O que é que se conjectura? O BRICS. Os BRICS é um novo bloco econômico, que vai criar um bloco que destoa, porque você falou que está na roda da seda, não falou da nova roda da seda. Porque a política, a partir da Segunda Guerra Mundial, todas as transações comerciais, que é a União do Comércio, a OMC, toda a transação é feita a partir de quê? Do dólar. Essa nova é tirar o dólar. Eles querem tirar o dólar das transações. Por exemplo, o nosso açúcar que vem do Brasil, em Alagoas, é cotado em dólar. Então, a ideia é tirar o açúcar. Não é? É tirar o açúcar. Desculpa, o açúcar não. O dólar das transações. Criar um bloco econômico independente americano. Então, há quem diga, futuramente, o que é que está em jogo na Coreia também? Vamos lá, mandar para a Coreia. O que é que está aqui? Que confusão da gota aqui na Coreia? O que tanta confusão? O que é que está acontecendo na Coreia do Norte ali? O que é que está rolando na Coreia do Norte, na verdade? Ali está em jogo a geopolítica chinesa. A China joga peso ali. Porque a China é a segunda. Lembre-se, é surreal. Mas a China é a segunda economia do mundo depois dos Estados Unidos. E a China, o poder político ainda é Partido Comunista, não mudou. Que é a tal das ZEIs, Zona de Livre Comércio. Eles abrem as áreas e atraem as empresas de multinacionais americanas. A Alemanha vai todo mundo para lá. Até o Brasil tem lá. E a Rússia se isola dessa questão aí. Então o que está por trás disso aí? E o que está por trás aí? Ferido aberto da Segunda Guerra, porque os japoneses eram imperialistas naquela época. E ali, o que é que está em jogo? O que é que os americanos estão ali? Por quê? Por causa da China. Então há uma conjectura dos analistas que se tiver uma guerra, tiver um conflito, é China e Estados Unidos. Porque a China está no mundo. A China hoje está na África. A China fez várias parcerias com os estados africanos, com a questão do petróleo. Então isso amedronta a grande potência. Então, o que está em jogo é essa questão geopolítica. Né? O que está em jogo é isso, é o que está, por exemplo, a resolução da Síria para essa questão geopolítica. A resolução da Coreia para a questão internacional, que envolve a Rússia, a China, o Irã, contra os outros países, os americanos, os franceses, os alemães. O que está em jogo é isso aí. Né? É a questão geopolítica. Na questão da Venezuela, né, de forma resumida, o que é que tem? Desculpa, eu já falei. A questão da Colômbia, o que é que aconteceu? Na Colômbia existia o quê? Existia as Forças Armadas Revolução da Colômbia, a FARC, que, por interferência do Papa Francisco, o Papa Francisco ele joga um papel importante
porque não é só um papa. Ele tem um papel importante na interferência da geopolítica de resolver esse conflito. Quer dizer, ele interferiu e a FARC começou a negociar com o governo do Eduardo dos Santos. O Eduardo começou a negociar isso aí e a FARC hoje ela depôs as armas. A FARC vai se transformar em um partido político. Quer dizer, a grande guerrilha começou em 60, essa guerrilha começou em 68. Hoje ela caminha e começou a depor as armas e vai transformar num partido político. Certo? Professor, a respeito da FARC, ela segue o mesmo ideal desde da sua concepção? Sim. Ou dentro desse caminho aí ela deu uma desviada, buscou alguns interesses pessoais? Olha, presta atenção. A FARC, ela surgiu sob a inspiração de Cuba. Porque, sabe, Cuba foi um país em plena Guerra Fria, em 1959. Cuba se declarou, fez uma revolução. No início, a Revolução Cubana era socialista, ela é nacionalista. Depois, o Fidel Castro, ele se reivindicou, disse que era comunista. Então, ele criou um problema, o quê? Então, tá aqui o meu rosto aqui, e aqui está meu dedo Cuba aqui na frente. Uma ilhazinha, um mosquitinho, que é a ilha cubana, dizer que em plena Guerra Fria, olha o barulho, olha o frio, olha a confusão, dizer que é comunista. Então, todos os países se inspiraram em Che Guevara. Che Guevara é um médico, um aventureiro, tal, e depois se tornou um líder revolucionário, na concepção marxista e da chamada Guerra de Guerrilha, que é a Guerra de Guerrilha. Então, a partir dali, alguns segmentos da esquerda brasileira e do mundo começou a seguir o quê? O exemplo de Cuba. E aí surgiu a FARC, e surgiu vários movimentos no mundo todo. Aqui no Brasil houve grupos, na ditadura, grupos que pegaram em arma. Que incipientes, mas fizeram grupos armados, a LN, Carlos Maringuela. Então, houve uma chamada foco guerrilheiro. É você organizar o exército e tentar derrubar o governo. Sendo que Cuba deu certo, porque Cuba é pequena. Cuba é do tamanho de Pernambuco. Então, a América se inspirou no ideal de Fidel Castro, no ideal de Che Guevara, e criaram esses movimentos. O que é que a FARC queria fazer? Implantar um regime marxista, socialista na Venezuela. Na teoria do foco. Eu crio um de homens armados e vou matar você, governador, vou lá derrubar você, que é o presidente. No exército, confrontando com esses rebeldes aí. Numa guerra civil. Tá certo? Aí a Polícia Brasileira Federal disse que a FARC se envolveu com tráfico de droga, que ela pagava imposto para passar lá, então há uma acusação disso aí. Que no final eles entraram nessa questão do narcotráfico. Que até a imprensa brasileira disse que até o Fernandinho Beiramar está envolvido nisso, não sei o quê, mas são suposições. Mas o princípio da FARC era um movimento que queria implantar o socialismo na Venezuela. Ou, desculpe, na Colômbia. Ok? Salam aleikum, Allahu Akbar. Até a próxima.